Finalmente saíram os dois filmes mais aguardados do último ano por mim. Eu não sei vocês, mas desde que eu fiquei sabendo que iríamos ter não apenas um, mas dois filmes contando aí o caso Von Richthofen, eu fiquei muito ansiosa e completamente surtada, né? Eu sou a Kelly Machado e hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês do que eu achei do filme A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, que são os dois filmes que contam o caso Von Richthofen. Se por um acaso você não sabe ou não se lembra desse caso, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo em que eu explico com mais detalhes que caso foi esse. Então hoje, nesse vídeo, eu vou direto falar o que eu achei dos filmes, tá? Era pra esses dois filmes terem saído no cinema, mas depois de tantos adiamentos aí, eles decidiram colocar num streaming de vídeo que é o Amazon Prime. Inclusive, se você tiver interesse de assinar, quiser assistir os filmes, eu vou deixar aqui embaixo na caixinha de descrição um link para vocês assinarem ou para testar por 30 dias, tá? Vocês pagam R$ 9,90 e vocês têm muitos benefícios, como músicas, filmes, livros e, o melhor de tudo, frete grátis. Particularmente, eu acho que foi uma ótima sacada eles terem lançado esses filmes no streaming, porque lançar dois filmes que obviamente se complementam no cinema sairia muito caro para quem fosse assistir. Então, das duas, uma. Ou a pessoa iria assistir ao primeiro filme e sairia frustrada por não poder assistir ao segundo, ou não assistiria nenhum dos dois no cinema e iria esperar sair na internet. Porque, né? Não vamos ser hipócritas aqui. O filme retrata duas versões do mesmo crime, né? Então nós temos aí a versão da Suzane, retratada no filme O Menino que Matou Meus Pais, e a versão do Daniel, retratada no filme A Menina que Matou os Pais. Para não ficar falando esses nomes o tempo inteiro, porque eles são enormes, eu vou falar só a menina e o menino, beleza? Bom, o diretor dos filmes recomendou que a gente assistisse primeiro a versão da Suzane, que é o do menino, e depois assistisse a versão do Daniel, que é o da menina. E eu segui essa recomendação e particularmente eu acho que fez toda a diferença. No filme do menino, com a versão da Suzane, nós temos ela trazendo uma imagem de boa moça, que vivia numa família feliz, que estava sempre alegre e que foi manipulada pelo namorado para matar os pais. Aqui a gente tem ela sempre usando roupas alegres, roupas com cores muito claras, roupas e acessórios mais infantis, que é para trazer justamente esse ar de inocência, de pureza. Isso ela usava também nas entrevistas que ela dava depois do crime, tá? Aqui a gente tem a Carla Dias interpretando a Suzane, e ela sempre traz esse ar de pureza, de inocência, e de uma menina que aparentemente não conhecia muito do mundo externo, sabe? Já o Leonardo Bittencourt, que é quem interpretou o Daniel, ele tá ali interpretando na versão da Suzane um rapaz que é mais autoritário, mais violento, um pouco manipulador também, abusivo e em algumas cenas um pouco bruto também com ela, tá? Já no filme da menina, com a versão do Daniel, nós temos uma coisa completamente diferente. Aqui nós temos a Suzane sendo interpretada como uma menina mais altiva, uma menina reativa, manipuladora e que odiava os pais. Já o Daniel, ele é interpretado como sendo um rapaz mais bondoso, amoroso, humilde e que tá ali para sempre ajudar e proteger a Suzane. Particularmente, eu adorei a atuação dos dois atores. Eu acho que eles conseguiram entregar justamente aquilo que determinado filme pedia para eles. E a Carla Dias, sério, ela interpretou com maestria, principalmente as cenas em que a Suzane, né, aparecia ali estando drogada, e a cena da perda da virgindade dela foi uma cena assim que a Carla Dias entregou tudo de si e eu fiquei abismada com o talento dela. Sério, eu não esperava menos, né? Muita gente achou estranho o fato de serem exibidos dois filmes, né, contando ali versões diferentes da mesma história. Mas eu acho que ficaria muito difícil colocar essas duas versões em um único filme. Eu acho que ficaria muito confuso, sabe? Porque os depoimentos contam duas versões completamente diferentes. A Suzane tem a versão dela e o Daniel tem a versão dele. Então eu não sei como que eles iriam conseguir colocar essas duas versões diferentes em um único filme. Eu acho que ficaria muito confuso. E olha que eu já achei confuso os dois filmes separados, tá? Em alguns momentos que eu tava assistindo o filme da Suzane, por exemplo, com a versão dela, eu ficava... Não, mas peraí, quem que tá falando? De quem que é essa versão? E quando eu fui assistir a do Daniel, eu fiquei bem confusa. Então, assim, eu não sei se daria certo unir essas duas versões. Eu não sei como que o
o diretor e os roteiristas iriam fazer isso. Eu acho que a ideia de separar em 2 filmes foi uma sacada de mestre. Ao assistir esses 2 filmes, eu só tenho uma única certeza: os 2 são assassinos cruéis, ponto, sabe? A única dúvida que resta é de quem partiu a ideia. Quem chegou a tocar no assunto primeiro e quem comprou a ideia, sabe? Será que foi a Suzane que tocou no assunto ou será que foi que a ideia partiu do Daniel? Ao assistir esses filmes, vocês precisam levar em consideração que eles são baseados nos autos do processo, ou seja, eles são baseados nos depoimentos da Suzane e do Daniel. Então é óbvio que cada filme vai trazer ali a visão deles a respeito do crime e, obviamente, eles vão jogar a culpa no outro e tentar se livrar. Eu não comprei nenhuma das 2 versões, mas particularmente eu consigo acreditar mais na versão do Daniel. Desculpa, mas eu sempre acreditei que a Suzane era culpada de tudo, que ela que tinha orquestrado tudo, que ela era a mente por trás do crime, que ela é manipuladora, que ela é uma psicopata. Então, assim, ver isso na tela só serviu para reforçar uma coisa que eu já acreditava. Até porque tem muita coisa errada ali, sabe? As atitudes da Suzane são muito contraditórias. Por exemplo, ela deu várias entrevistas, né? Depois que ela foi presa e tudo mais, antes do julgamento, depois do julgamento. E em uma dessas entrevistas que ela deu em 2006 lá pro Fantástico, ela já estava com o microfone, né, na roupa, o microfone já estava ligado e ela foi conversar com o tutor dela na época, que era um advogado, e ele simplesmente fala para ela chorar e colocar a culpa toda no Daniel. Ligado, capta o diálogo. Ele orienta a Suzane a chorar na entrevista. Fala, dá um beijo, ora. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou. E como se comportar diante da câmera. Acabou, mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. O que ele mandava, ele mandava sempre dizendo que se eu amasse era pra fazer. E eu, pelo amor de Deus, não quero mais tocar nesse assunto que me faz muito mal. E chega. Então, assim, isso tá gravado, gente. Foi ao ar no Fantástico. Eu vou deixar aqui na caixinha de descrição o link pra vocês verem essa entrevista. E, assim, é bizarro saber que ela fez isso, que tá gravado e não tem como ela falar que não, sabe? Então, assim, ela é manipuladora e eu não consigo levar muito em consideração a versão dela dos fatos. Eu consigo acreditar, levar mais fé na versão do Daniel. Mas eu acho que tem muita coisa faltando ali. Eu acho que a verdade mesmo, o que de fato aconteceu, só os 2 vão saber. A gente nunca vai saber isso. Eu acho que tem uma terceira versão que une um pouquinho da do Daniel e um pouquinho da Suzane. E essa sim seria a verdade, sabe? Eu acho que os 2 estão escondendo histórias. E isso a gente nunca vai ter certeza. É um fato. E eu fico me perguntando como que esses 2 acharam de fato que ia dar certo, sabe? Um plano deles era muito burro, era cheio de furos, cheio de falhas, e ainda assim eles acharam que ia dar certo. Eu tenho visto muita gente reclamando desses 2 filmes terem sido feitos, falando que ia dar ibope pra Suzane, falando que ia só enaltecer o que ela fez, e gente, eu não entendi por que o povo tá reclamando. Sendo que nos Estados Unidos, o formato True Crime, que é justamente filmes que contam crimes, é popular há décadas. Lá, praticamente qualquer crime que se torne famoso vira filme ou série. E sabe quem consome esse tipo de conteúdo? A gente, brasileiro. Então, assim, por que os brasileiros estão reclamando de um filme brasileiro que conta um crime brasileiro? Entendeu? Não faz o menor sentido. Normalmente, quando um crime real é contado ali, né, nas telas, geralmente eles colocam cenas ali mais romantizadas, alguma coisa um pouco mais fantasiosa. Já nos filmes da Suzane, isso não aconteceu, porque os roteiristas e o diretor quiseram se ater apenas aos fatos, aos depoimentos dos 2. Então, os depoimentos deles foram transcritos fala a fala para os atores, então tá tudo ali de acordo com o que foi no julgamento, tá? Então não houve ali licença criativa para eles. Eles fizeram exatamente o que estava no julgamento, eles colocaram na tela. Bom, e ao assistir esses filmes, eu fiquei com um questionamento. Como que a Marísia, né? Eu posso estar falando besteira, tá, gente? Mas como que a Marísia, que é a mãe da Suzane, sendo psiquiatra, ela não percebeu que tinha alguma coisa errada com a Suzane, sabe? Como que ela não levou a menina numa terapia? Eu fiquei pensando isso. Até então eu não tinha pensado nisso, mas assistindo os filmes eu fiquei, gente, como é que ela não levou a menina numa terapia? Sabe?
Depois que eu assisti aos filmes, eu fiquei pensando que poderia ter também uma visão do Andreas e uma visão do Christian, sabe? Obviamente que eu acho que uma visão do Andreas seria muito perturbador para o próprio Andreas, né? E ele também não iria autorizar isso, eu acho. Mas eu acho que ficou faltando. E eu vi até em um comentário um rapaz falando assim que deveria existir essa versão do Andreas com o nome de O Casal que Matou Meus Pais. E eu achei brilhante. Eu também acho que faltou algumas cenas ali mostrando o pós-crime, sabe? Como que eles chamaram a polícia, como que eles foram até o motel, porque pra quem não sabe, a Suzane e o Daniel mataram os pais da Suzane e foram pro motel. Eles ficaram 1 hora dentro do motel, eles pediram champanhe, eles pediram a suíte presidencial e ficaram por 1 hora ali dentro. Depois, na hora de sair, eles pediram uma nota fiscal, que era para comprovar o álibi deles de que eles estavam no motel. Gente, é tanta coisa absurda nesse crime que, meu Deus. E aí eu queria ver essa cena, sabe? Depois ela volta para casa, né, com o Daniel, com o Andrés, chama a polícia sobe até os quartos para ver o que aconteceu e volta para contar para eles. Eu queria ver essas cenas, eu queria ver o policial contando pra Suzane e pro Andreas o que aconteceu com os pais deles e a Suzane falando, tá, e agora? Qual que é a minha próxima providência? Mano, eu queria ver essas cenas e não teve, sabe? Mas eu entendo que a ideia dos roteiristas e do diretor era mostrar apenas as versões dos depoimentos. Mas eu senti tanta falta dessas cenas. Gente, eu queria muito ter visto isso, de verdade. Eu queria ter visto também a reconstituição do crime e como eles descobriram de fato que era o Daniel, a Suzane e o Christian os culpados do crime, sabe? Eu queria ver eles descobrindo isso e mostrando pra gente. Eu acho que seria incrível. E eu acho que muita gente foi assistir aos filmes esperando justamente ver essas partes da história. Ambos os filmes possuem muitas cenas de nudez, muitas mesmo. E também tem uma cena muito forte ali no momento do crime, no filme da versão do Daniel, que é a menina, né? E assim, se você for assistir com a família, fique atento, já vá assistir sabendo que tem cena de nudez e cena de violência. E se você for sensível a esse tipo de conteúdo, eu sugiro que você não assista, ok? A história contada pelos dois é basicamente a mesma. O que difere de uma para outra é o papel em que cada um se coloca no crime, né? A Suzane, ela obviamente acusa o Daniel de ter sido a cabeça por trás do crime e o Daniel, obviamente, acusa a Suzane de ter manipulado tudo e de ter tido a ideia de ter forçado ele a matar os pais dela. Os filmes servem apenas para retratar o depoimento da Suzane e o depoimento do Daniel, nada mais. O filme não traz nenhum elemento novo, não traz nenhuma resposta. Então, assim, se você for assistir aos filmes esperando ter uma epifania de meu Deus, agora eu sei a verdade de todo o crime, você vai se decepcionar. Porque, assim, você vai sair com mais... você vai sair com mais dúvida do que quando você começou a assistir ao filme. Porque, assim, ao assistir as duas versões, você fala, não, essa versão é a verdadeira. Aí você vai assistir a segunda versão e você fala, tá, essa versão é... Me perdi, entendeu? Então você sai com mais dúvida ainda, sem saber qual das duas versões é a real. Particularmente, eu acho que existe uma terceira versão, que aí entraria o depoimento do Christian e o depoimento do Andreas, né? E essa sim seria a realidade. Alguém de fora, sem ser, obviamente, os dois, né? Talvez o Christian ou o Andreas, que contasse a versão dos fatos ali de fora desse casal, né? Porque o casal ali é bem surtado. Carla Dias deu um show de atuação, maravilhosa, sem defeitos, não esperava menos. E o Leonardo Bittencourt me surpreendeu positivamente. Eu já tinha visto ele atuando ali em Malhação, mas eu confesso que eu fiquei com o pezinho um pouquinho atrás ali pra ver a atuação dele nesses dois filmes. E não é que o menino é bom, gente. Eu gostei. Muita gente aí não gostou da atuação dos dois, mas eu gostei e o casal tem uma química incrível em cena. A fotografia dos filmes está impecável. Nos momentos mais alegres, a gente consegue ver cenas mais amareladas, com cores mais vivas, né, mais quentes. E nos momentos mais obscuros, nos momentos mais tristes, assim, mais dramáticos, a gente tem as cenas mais cinzas, mais escuras, né? Então, a fotografia tá incrível. E eu achei o máximo eles terem prestado atenção nos mínimos detalhes. Porque nas versões
nas duas versões, eles conseguiram mudar as cores de alguns elementos nos detalhes. Por exemplo, na versão da Suzane, o Daniel tá sempre usando roupas escuras, né? Como se fosse para colocar ele ali como o vilão da história. E na versão do Daniel, ele mesmo se coloca ali usando sempre roupas claras, né? E, gente, esses pequenos detalhes, pra mim, fizeram toda a diferença. Ou seja, resumindo bem o filme, ali você vai encontrar única e exclusivamente o depoimento da Suzane e o depoimento do Daniel. Ponto. Nada além disso, nenhuma resposta nova, nenhum elemento novo. Se você for assistir ao filme esperando ver cena de reconstituição, cena de julgamento, alguma coisa desse tipo, você vai se decepcionar. Então já fica aqui o meu alerta para vocês. Se por um acaso você quiser saber mais sobre esse crime, quiser ver ali um pouquinho do julgamento e cenas da reconstituição, eu indico para vocês um livro chamado Casos de Família, da Ilana Casoy. A Ilana Casoy, ela participou do julgamento desse caso, tá? Então ela escreveu o livro transcrevendo tudo que teve, desde a denúncia até o julgamento, a reconstituição, o depoimento dos três, né? Na verdade, tem o do Christian também. Então, assim, esse livro é muito completo, tá? E é esse livro aqui, ó. Tá? Casos de Família, da Ilana Casoy. Ele é bem grosso, tá? Mas por quê? Ele tem 2 casos aqui. Ele tem a primeira parte, tem o caso da Suzane von Richthofen, aqui, esse pedaço todinho é da Suzane von Richthofen, e esse caso aqui é o do caso Nardoni. Então são 2 casos, 2 crimes aqui que chocaram o Brasil. Então tem esses 2 casos, tá? E tem aqui fotos do crime, tem foto do caderno da Ilana, ó. Tá vendo? Eu super recomendo esse livro aqui, ele é muito completo. E assim, enquanto você tá lendo esse livro, chega a dar uma certa repulsa, porque você vê como que a Suzane foi fria durante o tempo inteiro, sabe? Como a Suzane, ela não teve nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de remorso, não demonstrou nenhum tipo de remorso, nem enquanto ela soube, muitas aspas, que os pais haviam morrido, né? Quando ela recebeu a notícia do policial, nem durante o julgamento, nada, sabe? Então, assim, é bizarro, mas eu super recomendo esse livro. Então, se você que tiver interesse, eu vou deixar aqui na caixinha de descrição o link pra compra dele, tá? Eu acho que muita gente vai comprar esse livro, porque agora ele vai ficar bem famoso. Eu já tenho informação de que alguns outros casos famosos, como o da Isabela Nardoni e o da Daniela Pérez, também vão ganhar versões para streaming de vídeo, tá? Ainda não temos nenhuma informação, mas isso virá a acontecer em breve. O da Elise Matsunaga mesmo já saiu, né, em forma de documentário para Netflix. Então, quem quiser assistir aí, mais um caso, mais um crime famoso, tá disponível. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês já assistiram esses filmes ou se vocês pretendem assistir e qual a ordem que vocês assistiram, tá? Eu assisti primeiro o da Suzane, que é a versão O Menino que Matou Meus Pais, e depois eu assisti o do Daniel, que é a menina que matou os pais, tá? Então deixa aqui nos comentários qual versão você vai assistir primeiro ou assistiu primeiro, tá bom? Um big beijo pra vocês e até mais. Tchau!